Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje mais uma vez, dia 26 de abril de 2020, com a grata satisfação de iniciarmos o nosso Evangelho no Lar e sempre agradecendo por Deus ter nos dado esse momento e a tecnologia de podermos juntos estarmos orando e buscando toda a paz necessária para cada um de nós. Vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, caríssimos irmãos, estamos então dando início com muita alegria, e hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nas preces gerais, oração dominical. No capítulo 5, no item 5, marcado pelo capítulo, nos fala assim: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Olha, cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sobre a promessa de fazer esforços para não nos contrair novas dívidas. Muitas vezes nós pensamos que o perdão é Deus que vem e nos perdoa mesmo das faltas que cometemos. Se eu cometo um crime contra o meu semelhante, e Deus vem e me perdoa, simplesmente acabou o problema. Não é bem assim, nós sabemos da lei de causa e efeito, da ação e reação. Deus nos perdoa através da reencarnação. Se Ele nos permite termos nova encarnação, nos afirma o nosso querido Chico, que fala assim: se você fugir do que o Senhor te conduziu, da prova que Ele te permitiu voltar à reencarnação, você pode voltar nela amanhã com maiores dificuldades, talvez. Então é desta forma que nós vamos entendendo que o perdão de Deus está nos permitir novas oportunidades de fazer melhor. Fala, olha, você foi lá, você até que lutou contra a situação, mas você foi com a prova difícil. Imaginemos assim, quem volta à Terra para poder buscar uma aprovação, uma expiação diante de um suicídio cometido, de um crime que você cometeu. Então tudo isso são formas que nós temos que buscar forças para com Deus, para a gente suportar o peso da provação. Porque eu tenho que perdoar a mim mesmo. Eu tenho que me perdoar. Conversávamos uma certa época com o Dr. Elias Barbosa aqui em Uberaba, um médium extraordinário, um cristão, um pai, já voltou ao plano espiritual, mas deixou aqui um legado maravilhoso, sempre ao lado de Chico Xavier, que era um outro professor, e Dr. Elias Barbosa, um dos fundadores, junto com o Dr. Inácio Ferreira, do Sanatório Espírita, Maria Modesta Cravos. Então, é um exemplo de pessoa. E eu tinha muita liberdade, como tenho com a família dele até hoje. Ele falava assim que
ele numerou um dia, né? Falou, olha, a gente deveria falar 45 vezes seguidas, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Porque às vezes a gente acha que tem que perdoar os outros pelas faltas que cometemos. Mas quem somos nós para perdoar? Primeiro, nós não podemos julgar nenhum ato que seja doloroso contra nós. Porque se nós formos pensar, quem atirou a primeira pedra? Será que foi eu ou se foi o outro? A melhor forma de nós nos perdoarmos é entendermos que nós estamos num planeta Terra de prova e expiação, onde o ser humano é passivo de erro. Ah, mas então se alguém vier e ceifar a vida de um semelhante seu, de um familiar, de um filho, de uma pessoa que você tem muito amor, e você vai lá simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer que está tudo certo? Um amigo meu me fez lembrar de uma passagem esses dias. No filme As Mães de Chico Xavier, teve a oportunidade, um acidente de bicicleta com a trabalhadora da casa, e estava assistindo o filme novamente e pude observar. Passeava com a criança, em um acidente a criança caiu com a bicicleta e a funcionária que cuidava da criança, e a criança veio a falecer, desencarnou. A mãe, mas o pai, muito indignado, e recorreu a todos os recursos que tinha contra a trabalhadora do lar, e veio com o tempo visitar o Chico. Contou a narrativa que nós amávamos tanto. Falou, olha, minha filha, você deveria agradecer ela muito, porque você imaginou se fosse você que estivesse na bicicleta? Como que e tudo acontecesse, como que você iria conduzir essa situação? Veja como Deus foi bom, deixou que ela fosse. Então agradece, ela te livrou desse sofrimento. E é desta forma que nós temos que entender nessa fala de Chico Xavier, a forma que a gente tem de perdoar a nós mesmos. Os outros é um dever nosso compreender o semelhante. Por pior que seja a situação, muitas vezes quando acontece, qual o nosso primeiro repente nos bate aquela vontade? Vou lá e vou matar, eu vou vingar. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que complicar mais a situação, nós estamos potencializando aquela situação diante de um erro não justifica o outro. O erro, ele tem que ser reparado, porque o mundo só vai ser melhor através do perdão. Não resolve eu só ficar fazendo caridade, mas eu não ser capaz de compreender, principalmente a mim mesmo. Quantos erros já fiz comigo mesmo? Às vezes como demais, depois fico me sentindo mal. Às vezes fico uma noite inteira sem dormir por um excesso de alguma coisa. Graças a Deus não tenho um vício de nada, mas às vezes você fica lendo até mais tarde, se esforçando, no outro dia, o dia inteiro. Muitas vezes, em situações, nós temos que pensar em nós, pensar o que estamos fazendo da vida, o que estamos fazendo com a vida que Deus nos empresta. Mas aqui na leitura ainda segue assim. Nós pedimos, dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos representar a vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Está no capítulo 10. Então, o que nós temos que ver, como nós não sabemos o dia que retornaremos ao plano espiritual, então nós temos que procurar fazer o melhor. Imaginando nós voltar ao mundo espiritual com raiva um do outro, sem ter procurado dialogar, entender por que aquilo aconteceu. Porque quando você tem uma amizade sadia, confiante,
E se aquela amizade que você tem um dia te faz uma injúria, alguma coisa que te fere, você talvez pode generalizar o caso e tratar aquela amizade como um fim pela ocorrência que houve. Mas se você entender que aquela sua amizade é de um irmão, de uma irmã, que é passivo de erro, ele pode errar, você vai entender que ele teve uma atitude. Você não vai generalizar o caso. Você fala, olha, sempre foi meu amigo ou minha amiga, o que quer que faça. Então, você vai entender que foi uma atitude infeliz. Então, o que nós vamos fazer? Procurar os outros amigos e procurar saber por que aquela amizade nossa, de um homem ou de uma mulher, por que ele está agressivo? Fala, olha, ele está enfrentando um problema de saúde do pai, da mãe, de alguém, perdeu o emprego, está com dificuldades no lar, talvez não quer falar. Então, o nosso dever é contornar a situação, fazer com que alguém possa chegar até ele e no momento fazer nós unirmos novamente, continuar a amizade, porque foi uma atitude. Então nós temos o hábito de generalizar tudo. Quando ocorre uma coisa, por maior que seja a confiança, nós desconfiamos e já ignoramos e acabou. Mostra inferioridade da nossa alma. Se nós não somos capazes de compreender o nosso próximo, de que forma nós vamos receber o perdão de Deus? Deus nos diz, muitas vezes nós vemos a reencarnação na Terra por passar por uma prova e uma expiação de perder um braço. Mas chegando aqui, nós temos um comportamento amigável, feliz, cristão. Então existe também essa parte em que Deus nos favorece pelo que estamos fazendo. Vamos lá talvez perder um cantinho da unha e somente, suprindo aquela necessidade de ter que perder o braço. Muitas vezes temos que perder um dedo somente, mas pelas atitudes perdemos os dois braços. Então depende de nós fazer a forma de nos perdoar. Quando alguém nos magoar, nós temos que orar por quem nos perdoa. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensinou? Amai os vossos inimigos. Então volto a dizer, o planeta vai ser melhor o dia que nós passarmos a perdoar um ao outro. Nós não ficarmos duelando com o nosso semelhante. Uma certa feita, ocorreu um fato muito interessante. Uma pessoa me procurou, uma senhora já de 70 anos, e me expôs um caso que ocorreu com ela. O esposo dela havia conhecido uma jovem, e essa jovem, ele se apegou nela. E ele procurou a esposa e disse, olha, eu vou separar de você. Vou separar porque eu conheci uma pessoa mais jovem e estou muito apegada nela, eu não consigo ficar mais sem ela. Mas a pessoa que eu amo aqui na terra é você. Mas é porque ela me oferece recursos que você não me oferece. Mas eu gostaria de te pedir uma coisa, você não falasse aos nossos filhos, que o motivo da nossa separação. Sim, então vamos lá. Ela responde a ele, olha, um dia eu pedi a Deus que Deus me desse a oportunidade de conhecer alguém. E eu conheci um homem que se transformou no meu esposo, no meu marido. Ela respondendo a ele, sou muito grata porque eu pedi a Deus um namorado, que eu pudesse dar o meu primeiro beijo, o meu primeiro abraço. E Deus me deu muito mais, me deu um homem digno como você, falta adivinhar o que eu preciso.
Eu pedi a Deus que Deus me desse uma casa para morar. E Deus, na sua infinita misericórdia, me concedeu um esposo maravilhoso, um marido excelente. Além da casa, Deus me deu um lar. Eu tenho um lar maravilhoso que você me proporcionou. Eu pedi a Deus que, se Deus me desse, então, o esposo, o lar, que Deus me desse um filho, para que nós pudéssemos criar juntos. Deus nos deu 3 filhos. Então veja, eu tenho hoje um esposo maravilhoso, um lar maravilhoso, 3 filhos generosos que nos dão tanta alegria. Em breve nós já temos os netos. Então, eu só posso te agradecer. Você faz o seguinte: eu não vou dizer aos nossos filhos que você foi conviver com outra pessoa. Não vou dizer, você não merece isso. Não vou dizer. Vou dizer que foi um acordo que nós fizemos. Mas você leva aqui as chaves de casa. Entregou as chaves da casa para ele. E diz: vai viver sua vida. Se amanhã acontecer algo, você adoecer, ela não te quiser mais, o dinheiro acabar, algo que ela não te quiser mais, você tem a chave de casa. Pode voltar, que a casa é sua, as portas estão abertas. Vai ser feliz da sua forma. E sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ele não foi viver com a jovem. Ficou em casa chorando muito e foi até os finais dos dias de encarnação junto ao lado dela. Então, muitas atitudes estão em nós. Como ela teve essa felicidade de superar através dessa forma de agir, o casamento foi restabelecido. Mesmo que ele tivesse pensado diferente e fosse embora morar, ela demonstrou a ele toda a liberdade e toda a felicidade, que até ali ele tinha deixado um legado maravilhoso, que nada iria ferir o relacionamento. É dentro dessas causas que vem assim, ó: as perseguições que os maus nos fazem suportar. Muitas vezes o mal vem numa perseguição tão grande na gente, fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Porque disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as construções do corpo, as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantadas da nossa humildade. Está também no capítulo 12, número 4. Então vamos pensar assim: quando nós passamos por uma prova difícil, nós também estamos oferecendo para que o nosso reduto, quem está em torno de nós, junto conosco, talvez passe. Nós temos lá na nossa casa espírita um grande amigo nosso, é um excelente mecânico. Trabalhou vários anos, quase 20, em torno de 25 anos na mecânica, numa autorizada da empresa revendedora de carro, muito profissional. Foi ajudar o irmão a fazer uma laje de uma casa, teve uma infelicidade, escorregou, caiu, fraturou o crânio. Levado ao hospital, fizeram então seu medicamento e não viram que o crânio havia rompido. Devolveram ele para casa, não fizeram um exame mais profundo e infeccionou a medula óssea e ele ficou paraplégico. Hoje já vai fazer quase 7 anos que ele se encontra nessa situação. Nós vamos entender, foi um erro médico materialmente, mas ele não era uma má pessoa, mas se tornou um homem
muitas vezes melhor do que já era. Hoje já tem quase 30 medalhas de natação, dirige o carro dele para baixo, vai, volta, vai ao banco, vai resolver as coisas, a esposa trabalha na saúde, ele faz o almoço dele, ele faz tudo, mas ele tem uma esposa maravilhosa que faz tudo por ele, ela falta adivinhar o que ele quer. Vive uma vida muito bacana, cheia de alegria no lar, trabalha na casa com a gente, não tem um que não goste dele dentro da casa, ele é muito alegre, se chama Paulinho, nós chamamos ele de Paulinho. Era baixinho, ficou paraplégico, menor ainda na cadeira de roda, mas um coração muito grande. Ele é um exemplo que nós temos. E a forma que a esposa dele trata ele é um exemplo de vida. Nós não estamos aqui enumerando, mas geralmente, quando às vezes acontece um fato desse, geralmente às vezes há uma separação, a esposa ou o esposo opta por outra vida. Ela não, ela optou em cuidar dele, muito séria, honesta um com o outro, vivem muito bem. Então isso na nossa vida requer uma forma de nós nos perdoarmos. Um dia, conversando com ele, eu disse, será quem foi que empurrou o outro da escada, né? Hoje um cuidando do outro. Então são formas que eles vivem muito bem, participam de tudo. Ontem mesmo nós estávamos no culto, no Evangelho no Lar, na nossa construção, na nossa sede da Fraternidade Cristã. A gente faz todos os sábados aqui em Uberaba. E eles citavam a ocorrência de um acidente que houve. E a esposa dele disse, olha, graças a Deus que a faca não estava com corte, estava com a outra parte. Nosso Evangelho no Lar, nós vamos agradecendo muito a Deus e vamos pedir o nosso momento de fluidificação da água. Vamos mentalizar com Deus, vamos pedir em oração, Senhor Jesus, como transformou a água em vinho, meu Deus. Transformar esta água em remédio para o nosso corpo, a nossa alma. Transformar em remédio todos os vasilhames dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos todos nós mentalizar em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele com as mãos sobre nossas cabeças, sobre os nossos lares, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nós tenhamos sempre a iniciativa de ouvir nossa consciência, nossa intuição. Abençoa, meu Deus, todos os nossos irmãos acamados, enfermos, nos hospitais, nos sanatórios, nos asilos, nas penitenciárias. Enfim, meu Pai, os nossos irmãos que vivem nas sarjetas, nas marquises, levai o medicamento a todos, Senhor, a todos nós te pedimos e imploramos a vossa misericórdia divina em favor de todos de nós que somos carentes. Nos dê, Senhor, sempre a iniciativa de ouvir mais e de falar menos, para que nós não pecamos na fala. E quando falarmos para termos a certeza em ajudar, que os nossos olhos sejam os olhos de bondade e de alegria, Senhor. Abençoe cada um de nós. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Nós pedimos também, pela pandemia, que possa os nossos irmãos que estudam tanto para a saúde nos grandes laboratórios, nos institutos, como Oswaldo Cruz, como nós tivemos lá, os grandes trabalhadores, que eles possam ser abençoados, conseguir, se Deus o permitir, uma vacina, um medicamento que possa amenizar tudo isto. E assim seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas antes de finalizar, nós queremos falar de uma novidade, muitos já até adquiriram, mas nós estamos aqui com o livro que o nosso querido irmão Hilário Silva nos passou, chama-se O Berço Renovador. É um romance
que trata de uma história que inicia no ano de 1821, e narra a história, um romance muito lindo, que vai nos ensinar muito, é uma escola divina, que nos fala de grandes ensinamentos para nós no dia de hoje, no momento atual. Então, nós estamos tendo esse livro já à venda, está disponível já para a venda. Então, no nosso site, no Facebook, também no YouTube, está no link anexo o endereço, telefone de contato. Nós despachamos para todos os lugares que preciso for no Brasil, até mesmo para fora. É um livro que Hilário Silva, através da minha humilde mediunidade que Deus me prestou, passou esse livro e nos foi autorizada a publicação dele agora. Então, nós contamos que toda a renda desse livro será revertido para a nossa construção da Fraternidade Cristã Hilário Silva. Então, nós contamos com a colaboração. Você vai ter em casa um livro, mais um, que Deus nos permite ter conosco, para você estudar, aprender, refletir e também nos ajudar na nossa construção, de uma forma que Deus também nos ajuda. E desde já agradecer muito a todos pela oportunidade que nós estamos tendo de poder nos unir em oração, de podermos nos refletir bastante. Agradeço a todos que hoje está nos acompanhando e talvez venha ver amanhã ou outro horário, que Deus abençoe. Quero deixar um grande abraço à minha irmã Roselena, que fez um vídeo agradecendo muito sobre o culto que ela acompanha, a Joana Dark, enfim, vários irmãos que sempre estão nos acompanhando, a Júlia. Que Deus possa abençoar, são tantos irmãos, nós agradecemos pelo carinho que tem tido nesses momentos. Hoje já iniciamos os nossos trabalhos na nossa casa espírita, com todos os cuidados necessários que a saúde nos exige, estamos cumprindo rigorosamente e assim sucessivamente. Então, teremos os atendimentos aos domingos, das 7 às 10 da manhã, a quinta e a sexta-feira às 19h30 às 21h. Nós teremos a sessão de passes, porque ainda não podemos ter aglomerações. Então, a psicografia nós ainda vamos aguardar um pouquinho até que as coisas se normalizem para que a gente venha a ter a continuidade. Então, desde já, o nosso muito obrigado. Com Deus nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Com Deus nós estamos finalizando, agradecendo sempre ao Hilário Silva, que sempre tem nos inspirado boas palavras, bons sentimentos, as leituras que estão preparadas para nós. Muito obrigado a todos, um abraço fraterno, que nosso Senhor nos dê uma noite maravilhosa, uma semana com muita alegria e paz. Que assim seja. Fiquem com Deus.